Fala, concurseiro! Avante você que tá louco para pagar imposto de renda, derramando sangue nos livros e que quer estudar de verdade para ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Ceará. Olha o que é que o Agora Eu Passo fez para você. Gratuitamente a gente está divulgando aqui alguns vídeos aqui no YouTube, aqui mesmo, para que você possa acompanhar aquilo que mais importante pode ser no concurso da Polícia Civil do Ceará. Todo mundo sabe que o governador Camilo Santana já deu carta branca para esse concurso. Vem concurso novo para a Polícia Civil do Ceará. Ele disse que independentemente do que a Procuradoria-Geral do Estado faça, no sentido de chamar uma eventual turma remanescente, ainda assim, indubitavelmente e inevitavelmente, vai ter concurso da Polícia Civil do Ceará. Por isso, eu quero você estudando aqui no Agora Eu Passo. Eu tenho algumas dicas para você. E durante 20 minutos, 30 minutos, melhor dizendo, 30 minutos, eu vou estar falando para você sobre a organização político-administrativa. Claro que eu não vou estar sendo redundante, claro que eu não vou estar sendo prolixo, por isso que eu vou ser objetivo, coeso, conciso, falando aquilo que efetivamente pode aparecer na sua prova, aquilo que pode cair na sua prova, eu vou estar falando para você. Então vem comigo aqui, ó. Vamos estudar sobre a administração pública. Quando a gente estuda a administração pública do Brasil, a administração pública, todo mundo deve saber disso. A gente precisa organizar essa República Brasileira. A gente precisa organizar a administração pública do Brasil. Por isso que a administração pública, na sua organização, ela pode ser direta ou ela pode ser indireta. A gente pode ter uma administração pública direta ou uma administração pública indireta, tá? Na verdade, se até você que está estudando para concurso está se organizando, está fazendo plano de estudo e tem as suas metas e os seus objetivos finais, quanto mais, meu filho, a administração pública, ela mesma que tem que se organizar. Por isso que a gente tem a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os entes políticos. As provas de concurso têm chamado os entes políticos também de entes federativos. Então, tanto pode aparecer entes políticos, como pode aparecer na sua prova entes federativos. Entes federativos. Sim, professor, mas me diga, quais são eles, hein? Quais são esses entes políticos ou entes federativos? Eu vou ter a União, eu vou ter os estados, eu vou ter o Distrito Federal e eu vou ter os municípios. União, estados, Distrito Federal e os municípios. Estes são os entes políticos. Quando eu falo que eles são entes políticos, valeu, Jailton, um abraço. Quando eu falo que eles são entes políticos, é porque eu posso dizer o quê, cara? Eu posso dizer que eles possuem capacidade, eles possuem autonomia. Eu vi provas de concurso que trazem capacidade, já vi provas de concurso que trazem autonomia. Dá a mesma coisa. Essa autonomia, ela pode ser assim, ó. Eu posso falar de uma autonomia, olha pra cá. Posso falar de uma autonomia administrativa, eu posso falar de uma autonomia financeira, eu posso falar de uma autonomia orçamentária, eu posso falar de uma autonomia patrimonial e a mais importante das autonomias eu vou colocar na cor preta aqui, ó. A mais importante das autonomias eu vou colocar na cor preta. A autonomia política. Essa é a mais importante por quê, meu caro? A autonomia política é a autonomia que os entes possuem e que as entidades administrativas não possuem. Então a autonomia política é a autonomia para você se auto-organizar. Quando a administração pública pode se organizar, quando a administração pública pode criar suas próprias leis, quando a administração pública pode colocar pessoas eleitas pelo povo para representar esse povo, a gente vai ter autonomia política. Essa autonomia política é uma autonomia, então, de auto-organização. Perceba algo, eu não posso confundir essa autonomia política com a soberania. A soberania só tem a República Federativa do Brasil. Então não confunda soberania com autonomia política. Soberania somente a República Federativa do Brasil. Nenhum dos entes políticos possui autonomia. Nenhum dos entes políticos possui soberania. Eles possuem o quê? Autonomia. Deu para entender isso aí? Tranquilo. Professor, o que pode acontecer com esses entes políticos no que diz respeito à melhor organização desses poderes? Ó, é possível que esses entes políticos, esses entes federativos, eles desconcentrem o seu poder. É o fenômeno da desconcentração de poder. Eles podem desconcentrar. Olha aqui o que é que eu quero que você faça. Na desconcentração, eu quero que você pegue esse CO. Desconcentração. Pega o CO. CO é de quê? Criar órgãos. Então aqui eu tenho aqui, ó, olha o que eu tenho aqui, meu filho, ó,
Criar órgãos. Quando eu falo em criar órgãos, eu tenho o quê? Eu tenho a desconcentração. Criar órgãos, tá certo? Então aqui eu tenho os órgãos públicos, órgãos públicos. Quando eu falo dos órgãos públicos, eu já lembro de uma teoria muito famosa no direito administrativo. É a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Existem várias teorias para explicar a criação do órgão público, mas a teoria que foi adotada no Brasil, a teoria que o Brasil resolveu adotar, é a teoria do órgão. Teoria, vamos lá, todo mundo em casa aí anotando, teoria do órgão ou da imputação volitiva. Teoria do órgão ou da imputação volitiva. Professor, que porra é essa? Simples, meu filho. Aprenda comigo. A teoria do órgão ou da imputação volitiva é aquela que diz que se imputar-se-á ao órgão público as merdas que o seu agente fizer. Então, caso o agente público realize um ato administrativo dotado de ilicitude, quem vai responder por essa ilicitude na forma de indenização a posteriori vai ser quem? Vai ser efetivamente o ente político responsável pela sua criação. Professor, não entendi não. Me dê um exemplo. Quando eu falo que, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal realizou um ato errôneo, um ato que é eivado por ilicitude, a merda não vai ser respondida pela própria Polícia Federal, não. A merda vai ser respondida por quem criou a Polícia Federal, que foi a União. A União desconcentrou o poder e formou o Ministério da Justiça, que por sua vez formou o Departamento de Polícia Federal. Professor, mas nas provas eu ainda erro muito. Eu não sei resolver questão quando esse é o tema. Eu não sei reconhecer um órgão. Me dê um mizu para que eu possa reconhecer os órgãos públicos. Meu filho, toda vida que aparecer na sua prova, departamento, apareceu departamento, apareceu, vamos lá, apareceu setor, apareceu ministério, apareceu secretaria, certo? Toda vida que aparecer, então, olha para cá, departamento, setor, ministério, secretaria, você vai estar diante de um órgão público, certo? Professor, mas existem os órgãos públicos na sua classificação, não existem? Sim. Existem os órgãos públicos independentes. Como a gente tem um pouco tempo e eu quero passar aquilo que pode cair na sua prova, ser bem objetivo, os órgãos públicos independentes que mais aparecem na prova são aqueles que têm sua previsão prevista na Constituição Federal. Quando eu tenho um Ministério Público, eu tenho um órgão independente, quando eu tenho o Tribunal de Contas, quando eu tenho uns órgãos independentes, eles têm a Congresso Nacional, eles têm a sua previsão na Constituição Federal. Esse aqui é o fenômeno da desconcentração de poder, ou desconcentração administrativa. Professor, mas me diga uma coisa, se é o ente político quem cria o órgão público, eu posso dizer que esse órgão público é dependente desse ente político? Eu posso dizer que o departamento, que a secretaria, que o ministério depende do ente político? Com toda certeza. Eu posso dizer que quem manda no órgão público é o ente político, ou seja, há uma relação de hierarquia. Há uma hierarquia entre o ente político e o órgão público. Agora, cuidado, você tem que ficar muito esperto, porque agora o poder pode ser descentralizado. Na descentralização, os entes políticos pegam o poder que possuem e repassam às chamadas entidades da administração indireta. E aqui eu vou pegar, ao invés do CO, da desconcentração, eu vou pegar o CE. CE, criar entidades. Isso mesmo, CE, criar entidades. Toda vida que a gente tem a criação de entidades administrativas, a gente vai ter quem? A famosa fase. Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, ó, nas entidades administrativas, nós temos a administração o quê? A administração indireta. Quem é que faz parte da administração indireta? Fundação,
autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Essa fundação, ela pode ser fundação de direito público ou de direito privado. Em regra, já é direito privado. Quando é que eu tenho fundação pública e direito público? O que é que eu quero que você leve para a sua prova sobre isso? Claro que eu teria que dar muita aula para falar todas as características da fundação, todas as características da autarquia, mas eu estou aqui para você numa dica muito mais objetiva para o seu concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Então o que a gente tem aqui? Quando a gente fala de fundação, eu quero que você pegue o seguinte. Na verdade, quando eu falo de todas, cara, vou ver todas num cenário que eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88. O que é que nós temos no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal? Olha para cá. Nós temos que somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública, cabendo à lei complementar definir as áreas de atuação dessa última, que é a fundação pública. Então olha para cá, somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia. E essa lei específica vai autorizar a instituição de fundação, de sociedade de economia mista e de empresa pública, cabendo a uma lei complementar definir as áreas de atuação da fundação. Quem é que define as áreas de atuação de uma autarquia? Eu lá sei, não interessa para esse momento. Só interessa para mim saber que quem define as áreas de atuação da fundação pública é uma lei complementar. Professor, eu quero criar subsidiárias dessas entidades. Como é que eu faço para criar uma subsidiária de uma fundação, subsidiária de uma autarquia, subsidiária de uma sociedade de economia mista, subsidiária de uma empresa pública? É necessário que haja autorização legislativa. Somente com autorização legislativa é possível que sejam criadas subsidiárias. Professor, mas me diga uma coisa, existe relação de hierarquia entre esses entes políticos e essas entidades administrativas? Não, não existe hierarquia. Existe o quê? O que existe? Veja bem. O que existe nessa relação dos entes políticos? O que existe nessa relação dos entes políticos para com as entidades administrativas, o que existe é o chamado, vamos lá, supervisão, a chamada supervisão ministerial. Certo? A CESP adora chamar isso aqui, supervisão ministerial. Também posso chamar controle finalístico, certo? Controle finalístico. Ou até posso chamar de tutela. Então, ó, posso chamar isso aqui de supervisão ministerial, posso chamar de controle finalístico, posso chamar de tutela. Mesma coisa. Cuidado, não é autotutela, é tutela. Então, supervisão ministerial, controle finalístico ou tutela, essa relação que existe dos entes políticos para com as entidades administrativas, tá certo? Professor, quer dizer que não há hierarquia? Não há hierarquia. Só há uma análise acerca da observância da atividade para a qual foi criado. Quer ver uma coisa? Quando eu falo numa autarquia, uma coisa é certa. Dentre várias características da autarquia, incluindo a sua autonomia tributária e a sua autonomia patrimonial. A autarquia ela não pode explorar a atividade econômica. Esse é o grande lema da autarquia. A autarquia, como o INSS não pode explorar a atividade econômica. Não pode, acabou-se. Não pode, pronto. Professor, empresa pública e sociedade de economia mista podem explorar atividades econômicas? Podem, claro. Empresas públicas e sociedades de economia mista podem explorar atividades econômicas. Professor, para que existe esse controle finalístico? Para que os entes políticos da administração direta ficam de olho nas atividades exercidas pelas entidades da administração indireta? Sabe por quê, meu filho? Eles ficam de olho por conta de que existe o princípio da eficiência que rege a administração pública. O princípio da eficiência faz com que a administração pública haja sempre da melhor maneira possível de forma a beneficiar os interesses dos administrados. Sempre olhando para o administrado com carinho e dizendo, não, faz, mas eu vou trabalhar para te ajudar. É o que a administração pública deseja quando se vislumbra o princípio da eficiência. Veja essa primeira questão que surge na tela, já quero quebrar aqui o ritmo, vamos logo para essa questão. A primeira questão que surge na tela aí, Humberto, beleza? Tá na tela, primeira questão. Olha o que é que ela diz aqui, ó. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios
Opa, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Adote critérios necessários para a melhor utilização possível de recursos públicos. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta, aqui, adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Sem sombra de dúvida, a questão está certa. Vem comigo aqui. Perceba que tudo que a gente está falando vai se complementando. Para que existe essa relação dos entes políticos para com as entidades da administração indireta? Para que haja justamente esse equilíbrio. Professor, mas veja bem, nessa desconcentração, eu posso dizer, didaticamente, um grande exemplo de desconcentração. Você quer ver um grande exemplo de desconcentração? Imagina aqui que esse aqui seja o Humberto, careca, né? Humberto careca. Perceba que não há cabelos aqui na cabeça do Humberto. Imagina que o Humberto tem aqui o seu coração, tem aqui o seu pulmão, seus rins, tem aqui seu bigolim, né, também, tem aqui suas mãos, tem tudo, seus olhos, seu nariz. Isso aqui são funções, o paladar, o olfato são funções, são sentidos. É o coração, é um órgão, né, o pulmão, ele tem tudo. Tá tudo dentro do Humberto, tudo tá desconcentrado nele, não tá tudo num canto só não. Os olhos do Humberto é aqui. Os cabelos do Humberto não tem, mas alguns têm aqui, são aqui, a cabeça, aqui na barba. Entenda, não tem cabelo no olho. Entenda o que eu quero dizer. Tá tudo desconcentrado, mas tá dentro dele. Quando eu falo da desconcentração, tudo tá nas mãos da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Mesmo que nessa figura eu tenha um sentido desempenhado por alguma coisa, eu tenho um órgão trabalhando ali, eu tenho outro órgão trabalhando ali, mas todos estão dentro de mim, eu que mando em todos. No dia que eu morrer, todos morrerão, não é? Ainda que eles batam em outro, ainda que o coração seja feito um transplante para outra pessoa, não é mais meu não tem mais nada a ver comigo, é de outra pessoa. Ela que vai estar com desconcentração daquilo nela. Já na descentralização é quando eu repasso para outra pessoa jurídica. Sempre, meu filho, pelo amor de Deus, olha para cá. Às vezes em 1 minuto você pega uma questão, em 1 minuto você pega uma dica numa noite de sexta-feira que salva a sua vida, cara. É uma noite, é um momento. É um momento, é uma madrugada se você está assistindo esse vídeo agora. É qualquer horário. Um momentinho que você pega uma dica e acerta uma questão e é feliz. Então preste atenção nisso. Se eu envolvo mais de uma pessoa, eu estou falando de descentralização. Se eu envolvo uma só pessoa, eu estou falando de desconcentração. Perceba que a desconcentração é uma distribuição interna de competências. A União internamente distribui suas competências. Quando eu envolvo mais de uma pessoa, eu não estou falando de distribuição interna. Você está entendendo esse negócio? Sim ou não? Tá tranquilinho? Tá beleza? Então vamos fazer o seguinte. Venha comigo aqui para a segunda questão que aparece, porque já dá para a gente espocar ela agora. Segunda questão, Humberto, na tela. Vamos lá. Ela diz assim, a segunda questão. A respeito dos princípios da administração pública, de noções de organização administrativa e da administração direta e indireta, julgue o item que se segue. Vamos lá. A descentralização administrativa consiste na distribuição interna de competências agrupadas em unidades individualizadas. Vamos lá. A descentralização administrativa consiste na distribuição interna. Opa! Parou! Distribuição interna não é caso de descentralização, não. Distribuição interna é caso de desconcentração. Por quê, professor? Porque envolve uma só pessoa. Uma só pessoa. Então a questão está errada. Beleza? Vem comigo aqui. Vem comigo. O que é que você tem que entender, meu filho? Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Você vai acertar questões se você tiver isso em mente. Você vai acertar todas as questões. Se eu souber que a desconcentração é interna e a descentralização envolve sempre mais de uma pessoa jurídica, eu acerto qualquer questão. Vem comigo aqui, ó. Meu caro, quando a gente está falando da desconcentração, a gente vai ter pessoas jurídicas de direito público como entes. Os entes políticos, na desconcentração nós temos os entes políticos. Esses entes políticos, você já sabe, possuem autonomia. Agora, o pobre do órgão, ele não tem autonomia de nada. É por isso que a gente fala que o órgão público formado por desconcentração, ele
não possui personalidade jurídica. Ele não possui personalidade jurídica. Em regra, o órgão público não possui personalidade jurídica. Logo, ele não responde pelos seus próprios atos. Eu tenho aqui os entes políticos, que tu já sabe, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Eles têm personalidade jurídica, porque eles têm capacidade, eles têm autonomia. Agora, os órgãos públicos não possuem. Na descentralização, que nós temos as entidades, é importante que você saiba uma coisa, ó. Entidades administrativas. Quais são as entidades administrativas? Aí a gente vai ter a fundação, as autarquias, a sociedade de economia mista e a empresa pública. A fundação e a autarquia são pessoas jurídicas de direito público. A fundação e a autarquia, fundação pública e direito público, que tem natureza autárquica, inclusive é chamado de fundação autárquica ou autarquia fundacional, são pessoas jurídicas de direito público. Já as sociedades de economia mista e a empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Então nós podemos ter fundação e autarquia como pessoas jurídicas de direito público, sociedade de economia mista e empresa pública como pessoas jurídicas de direito privado. Nessas duas aqui, que são pessoas jurídicas de direito privado, é importante que a gente perceba o seguinte, principalmente, dentre outros fatores, nós temos que entender que o regime de pessoal, para contratar pessoal aqui para cargos efetivos, para empregos públicos efetivos, nessas duas, vai ser o seletista. Então, o cara que entrar aqui, por exemplo, para o concurso público, para prestar concurso público e assumir cargo em estrutura, emprego na administração pública de uma sociedade de economia mista, como por exemplo, eu tenho a Petrobras e o Banco do Brasil, e numa empresa pública como o quase falido Correios, que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e a Caixa Econômica Federal, nós temos aqui o cara ingressando para ser regido pela CLT. Então ele vai ser contratado pela CLT. Já na Fundação e na Autarquia, nós temos pessoas jurídicas de direito público. A gente tem o RJU aqui. O cara que ingressar vai ser regido pelo RJU. Perceba que eu tenho, então, pessoas jurídicas de direito público na FA, e na ZSE eu tenho pessoas jurídicas de direito privado. Não esquece disso não. Pega essa questãozinha que aparece na tela, Humberto. Vamos lá, na tela. Mais uma questão. Em relação à organização administrativa e à licitação administrativa, julgue o item a seguir. Vamos lá. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração pública indireta, a empresa pública não pode explorar a atividade econômica. Vai encabular um jumento. Hashtag vai encabular um jumento. Tá louco? Claro que vai poder, cara. Claro que vai poder. Ela pode sim explorar a atividade econômica. Como exemplo, eu tenho a Caixa Econômica Federal. Quer um exemplo maior do que a Caixa Econômica Federal exploradora de atividade econômica? Não, meu amigo. Não tem mais exemplo mais fidegal do que esse. Então tá errada a questão. Tá errada a questão. Vem comigo agora aqui no quadro. Professor, vamos lá. Eu posso então dizer que desconcentração é um fenômeno de distribuição interna, não posso? Sendo que é de uma única pessoa jurídica. E a descentralização é sempre de uma para outra pessoa jurídica. Perfeito. Eu garanto, olha que legal, eu garanto que se você fizer essa análise, quando o tema for organização política administrativa, organização administrativa da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios, você acertar, macho, quase 70% das questões quando o tema for esse. Quer mais uma prova disso? Taca na tela de novo, Humberto. Taca na tela de novo. Treino duro, prova fácil. Se não treina bem, não joga bem. Treino é treino, jogo é jogo. Ó, questão diz assim, define-se desconcentração como fenômeno administrativo que consiste na distribuição de competências de determinada pessoa jurídica da administração direta para outra pessoa. Meu filho, pelo amor de Deus. Quando eu tenho mais de uma pessoa jurídica envolvida no bagaço, eu tenho a descentralização. Descentralização. Quando eu tenho uma só pessoa jurídica, eu vou ter a desconcentração. Acabou, você não erra mais nunca uma dessa, macho. Já tá errada a questão. Tá errada. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Ato contínuo, na outra. Pode deixar, Humbertão, ó. Olha a outra aí, o que ela diz. A empresa pública, entidade da administração indireta, possui personalidade jurídica de direito público. Mentira. Vem pra cá de novo. Vem pra cá de novo. Se a gente tem a sociedade de economia mista, leva isso pra prova.
Ou se a gente tem a empresa pública, meu filho, ó, nós temos o quê? Nós temos pessoas jurídicas de direito privado. As duas são pessoas jurídicas de direito privado. É tanto que eu falei aqui que a contratação do pessoal dessas duas aqui vai ser seletista. O cara vai ser contratado pela CLT. Então taca ele errado na porra da questão, porque ela tá errada demais, cara. Errada demais. É? Vamos pra próxima aí, ó. A próxima aí, ó. Tem não. Tem próxima não. É isso aí. Ó, vem comigo agora, Humberto. Aqui, ó. Presta atenção, meu filho. Não pare de lutar, não. Não pare de acreditar em você. A Polícia Civil do Ceará é palpável. Tá nas suas mãos. A oportunização de você ser da Polícia Civil do Ceará é agora. É se preparando antes do edital. É derramando sangue nos livros. É freneticamente louco pela posse. É você esquecendo o passado, enterrando o passado. Os concursos que você foi reprovado não interessa. O que interessa é o que você vai fazer daqui pra frente. Quem você foi até hoje de manhã não interessa não. O interessa é o que você tá fazendo agora, nesse momento, querendo uma nova vida. Por isso, nós estamos aqui para te dizer, Polícia Civil do Ceará vem para você, basta você querer estudar com dedicação, paciência, fazendo todo dia aquilo que é simples, beleza? Forte abraço pra você e fica de olho aqui no YouTube porque vai ter muita dica pra você da Polícia Civil do Ceará. Tchau, tchau, até a próxima, valeu!